Livro de Josué, capítulo de número 4. Livro de Josué, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versos de número 1. Josué, capítulo de número 4, a partir do versos de número 1. Quem encontrou, diga amém. E sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai de todo o povo 12 homens, um de cada tribo, ou de cada tribo um homem, e manda-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão 12 pedras. E o que eles iriam fazer com essas 12 pedras? Deus falou para levar essas 12 pedras para o alojamento fora do Jordão. Quando o povo foi atravessar o Jordão, Deus falou para Josué: escolha 12 homens que representam as 12 tribos. Peguem 12 pedras e construam um memorial fora do Jordão. Se você continuar lendo o texto, para quê? Quando os filhos futuros de uma outra geração olharem aquelas pedras, eles irão perguntar: o que são essas pedras? E os pais irão dizer: foi o lugar onde Deus passou conosco e abriu o Jordão. Mas se você ler o versículo 8 e 9, Deus fala para Josué: agora você, Josué, pegue 12 pedras e construa um memorial dentro do Jordão. Daqui a pouco eu vou liberar as águas e elas vão cobrir esse memorial. Depois disso, eu fiquei perguntando a Deus: um memorial fora do Jordão faz sentido, é público. As pessoas vão ver e vão perguntar, e nós iremos dizer: Deus passou por aqui. Mas um memorial, um altar dentro do Jordão, ninguém vai ver. E aí vem Deus dizendo: há memoriais e há altares que nós construímos em público, mas há altares que é só você e Deus no secreto. Deus fala sobre secreto. Ele diz que quando a mão direita dá, em secreto a esquerda não pode saber. Quando jejuar, não avise a ninguém. Lave o rosto, porque o Pai que está em secreto te recompensará. Quando for orar, você pode subir no monte. Ao meio-dia, Pedro subiu no terraço. Moisés subiu no monte Sinai ou Horebe, como você acha melhor. O Abacuque subiu numa torre de vigia. Quando o homem doente, o 13º rei de Judá, Ezequias, foi orar, deitado após a sentença de morte, oriunda do profeta Isaías, deitado com o rosto para a parede, ele ora. Conheço Daniel, que ora dentro de um quarto do palácio babilônico. Mas Jesus disse que se você quiser, abra a porta do teu quarto. E se você orar, o Pai que está em secreto. Algumas coisas são em secreto. Às vezes você derrota e derruba um Golias em público e todas as pessoas irão saber quem é Davi. As mulheres também um dia irão cantar: Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Mas o segredo do ministério de Davi não foi Golias, foi leão e urso, que aconteceu no secreto. Todos nós temos um lugar em secreto. Todos nós temos um memorial em público. Confesso que eu tenho lugares em secreto, porque lugares que Deus passou nunca mais serão lugares comuns. Lugares que Deus já falou, que você viveu experiências com Deus, esses lugares nunca mais serão comuns. Falando de avivamentos, o pietismo alemão, o metodismo de John Wesley, quando chegou na América, na Rua Azusa, quem diz que esses lugares são comuns? Pode haver uma crise moral nos Estados Unidos, pode haver uma frieza, uma apatia, uma letargia, mas todos sabem que aqui foi o berço de um avivamento que expandiu no pentecostalismo quando Franciscon e Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram no Brasil. Vocês sabem que o Pará nunca mais foi o mesmo. O Brasil nunca mais foi o mesmo. Os Estados Unidos, por mais que exista essa frieza, onde o avivamento passou, um rastro de fogo passou.
As pessoas procuram no lugar onde John Wesley orou. Há pessoas de todo o mundo que visitam aquela capela, aquela paróquia ou a casa de John Wesley e procuram orar no mesmo lugar. E por quê? Porque esses lugares se tornaram um memorial. Eu não sei qual foi o seu memorial. Talvez aquele lugar, quando você passou necessidade, tua mãe e teu pai não tinha condições de trazer o almoço ou a janta. Talvez aquele quarto que você orou. Hoje as coisas estão bem melhor. Você recebendo em dólar, com um carro bom, uma casa melhor, se vestindo bem, e glória a Deus por isso. Mas eu gostaria que você nunca esquecesse daquele cantinho da oração, daquele lugar que você falou em línguas estranhas pela primeira vez. Esses lugares não podem cair no esquecimento. Esses lugares nunca mais se tornarão lugares comuns. Saiba de uma coisa, e o Senhor tem algo a dizer. Todos nós temos um lugar aonde levantamos um memorial espiritual. Betel, que o lugar se chamava Luz, quando Jacó só tinha uma pedra. Ele teve experiências com Deus. Foi naquele lugar que Deus se manifestou a ele. Ele viu uma escada que chegava no topo. Foi lá que ele fez um voto com Deus e Deus cumpriu a sua parte. Betel nunca mais se tornou um lugar comum para Jacó. Quem disse que Samuel iria esquecer do que foi Ebenezer? Ele pegou simplesmente uma pedra. Não precisa de muitas coisas para se tornar um memorial. Basta Deus passar ali e esse lugar será um lugar inesquecível. Foi Samuel que pegou uma pedra entre Ebenezer e entre Sem, e quando ele coloca aquela pedra, ele diz: essa pedra vai se chamar Ebenezer. E até aqui nos ajudou o Senhor. Se tornou aquele lugar um memorial onde Deus respondeu com trovoadas. E este lugar que Josué construiu um altar no secreto, um altar escondido. Este lugar na narrativa da história bíblica nunca mais se tornará um lugar comum. E é sobre isso que nós iremos falar essa noite. 400 anos o povo ficou escravizado na terra do Egito. Vocês se lembram quando Moisés tirou o povo? E Moisés vai peregrinar pelo deserto por 40 anos. Eu sou de uma geração que não viu tantos milagres como os nossos pais contam, como pastores antigos eles contam. Eu costumo ouvir que essa geração ela é mais acadêmica, ela busca mais conhecimento e menos poder. Nossos pais que viveram há 50, 60, 70 anos atrás, ainda é do tempo quando profetas se levantavam na igreja. Quem estava em pecado nem no culto vinha, porque sabia que o profeta iria revelar. Não é esses profetas de hoje que Deus vai te dar vitória, cutuca teu irmão, chacoalha 10, Deus está transferindo unção, Deus está transferindo renovo. Não era nada disso. Todos tinham medo da irmã do coque, quando ela se levantava no culto em línguas estranhas. Quem tinha culpa no cartório, como costumamos dizer no Brasil, saía correndo do culto. No primeiro hino da harpa, a igreja já era tomada. Milagres eram comuns. Se pessoas passassem mal no culto, quem disse que o pastor iria ligar para a ambulância ou pedir para trazer remédio? Trazia no altar. E as pessoas oravam e essas pessoas saíam do culto curadas. Eu queria muito ter vivido nesse tempo, mas eu não vivi. Eu cresci no evangelho diferente de vocês, já velho, em um tempo diferente. Em um tempo em que as curas parecem que diminuíram. Não há mais milagres. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A geração que viu mais milagres foi aquela geração que saiu da terra do Egito. Porém, é a geração mais incrédula da história. O que eu quero lhe dizer, milagres não autentificam a nossa fé. A geração que viu mais milagres viu o mar abrir. A geração que viu uma coluna de fogo aquecendo de noite, no frio que existia no deserto. Mas no calor do dia, aquela nuvem era uma coluna de sombra que direcionava aquele povo. Quando o povo foi beber águas amargas de Mara, pediram para Moisés, ele tocou nas águas e as águas se tornaram doces, e o povo bebeu. Era só tocar na rocha e da rocha saía água. No deserto, quando estavam com fome, caía maná. E eles perguntaram para Moisés, na nossa tradução, o que é isto? Mas em hebraico não é o que é isto. Em hebraico é manhu. Hu é pronome pessoal. Quem estudou um pouquinho hebraico, assistiu 10 vídeos no YouTube sobre hebraico, sabe. Manhu não é o que é isso, é quem é ele. Glória a Deus, tu vai dar agora. Moisés responde: Hu ha lechem. Ele é o pão. E por quê? Porque é um pão vivo que desce do céu essa noite. Confesso, se fosse eu no deserto, eu não vou dizer você para você não parar de dar glória. Se fosse eu quando caiu o maná, eu iria levar uns 20 maná para dentro de casa. Ia falar para minha esposa Luciene, pega mais uns 5, e para Ana Júlia pega mais uns 3. E por quê? Estou no deserto. E eu lá vou saber se amanhã tem maná,
Como Deus conhece o meu coração e o seu coração, Deus disse: se guardar o maná de amanhã lá na tenda, eu faço apodrecer. E por quê? Deus sabe. Se tu tivesse guardado de amanhã e tivesse sobrado lá na tua tenda, tu nem estaria nesse culto aqui essa noite dando glória a Deus. Precisava de resposta de Deus. Os céus me trouxe para lhe dizer: sabe por que Deus não permite sobrar na tua tenda? Porque se sobrar, tu não vem mais no culto. Se sobrar, tu não ora mais. O que Deus está fazendo? O de hoje eu vou prover, e o de amanhã nem guarda. Sai da tenda, me busca, eu vou prover. E o da quarta, me busca, eu vou prover. Estou te ensinando a ser dependente no deserto. O que Deus está dizendo é: sai da tenda e me busca. Não vou deixar faltar, mas também não vai sobrar. Só para você ser dependente de mim e me buscar. A geração que viu mais milagres foi a geração que pereceu no deserto. Porque milagres não autentificam a nossa fé, mas a palavra faz você caminhar no deserto. Somente a palavra te sustenta no deserto. Milagre não sustenta, mas a palavra de Deus, ela continua sustentando. Eu tinha uma estima muito maior por Moisés. Ainda admiro Moisés. Mas lendo os últimos capítulos de Deuteronômio, algo me chamou a atenção e me entristeceu. Moisés é um homem que atravessou o Mar Vermelho, mas não vai conseguir atravessar o Jordão. Para quem estudou um pouco mais do que eu sabe, o Mar Vermelho tem de 16 a 20 quilômetros para atravessar. O Jordão, 90 a 100 metros. O Mar Vermelho é gigante, o Jordão é tão pequeno. O homem que atravessou o Mar Vermelho é o homem que não vai conseguir atravessar o Jordão. O que isso nos ensina? Que o que vale na caminhada da fé não é começar bem. Nem sempre é só permanecer, mas terminar bem. Moisés é o homem que, quando Deus pediu para ele tocar na rocha, obediente, ele tocou e da rocha saiu água. Mas nos últimos capítulos de Deuteronômio, Moisés vai ser o homem que não vai conseguir alcançar a promessa. E por quê? Porque era só para ele falar com a rocha. E o que Moisés fez? Ele feriu a rocha irado 2 vezes, e por isso ele não vai entrar na terra em Canaã. A turma do Deus só é amor de hoje na igreja poderia dizer: que Deus é esse? Só porque ele tocou na rocha 2 vezes, por isso ele não vai entrar? Mas Deus é amor, porque Deus não coloca ele lá dentro? Porque Deus não trabalha com boas intenções, Deus trabalha com princípios. Vou repetir, eu sei que é difícil dar glória agora. Deus não trabalha com boas intenções, Deus continua trabalhando com princípios. Tem alguém aqui essa noite? E por quê? Porque o Moisés representou mal o caráter de Deus. Era somente para ele tocar, e ele toca. Mas agora era para ele falar, e ele fere. O que isso tem a ver? A rocha tem uma verdade tipológica profunda para nos ensinar. A rocha é Cristo. Quem disse isso? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: a rocha, a pedra, era Cristo, e dela saiu uma bebida espiritual em que todos bebiam. Aquela rocha que acompanhou o povo do deserto era a manifestação do próprio Cristo. A primeira vez que ele se manifesta era para ferir. E por quê? Ele é crucificado e ferido uma única vez. Mas depois de ser ferido na cruz, agora quando você encontra a rocha, é só invocar, é só clamar, e dele já sai água. Quando Moisés fere a segunda vez, ele está crucificando Cristo a segunda vez. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente entrando em atrito com uma verdade tipológica profunda dentro do deserto. Moisés não vai entrar na terra prometida, mas aqui eu aprendo uma lição. Eu procurei saber o porquê Moisés está virado, e este é o problema dessa geração. Nós acostumamos a ver o líder, às vezes irado, e nós julgamos o nosso irmão, julgamos a Mical na janela, quando Davi fazia festa, e alguém diz: a Mical não dá glória a Deus, a Mical não é espiritual, vai terminar os seus dias estéril. Já procurou saber sobre a vida de Mical? O pai dela, Saul, usou a filha como moeda de troca com Davi. A filha é usada como moeda de troca. Depois, quando ela se apaixona por Davi, Saul não dá ela em casamento a Davi, dá a sua própria irmã. Depois de um tempo, Davi fica com Mical, mas o próprio pai Saul vai tentar matar Davi. Davi foge,
constrói uma nova família. E Mical está esquecida. E o que Davi faz? Quando Mical vai se casar com Paltiel, ela vai pegar os pedaços que sobrou da sua vida para tentar reconstruir e recomeçar. Davi manda chamar Mical. Agora Mical rompe com Paltiel e vai para o palácio de Davi. O que ela pensou? Quem sabe? Ele está me chamando para recomeçar novamente aquilo que nós iniciamos. Coisa nenhuma. Deu para ela um quarto no palácio, mas Davi já tinha outras famílias para cuidar. Agora Davi vem fazendo festa, pulando, bailando, parafraseando, falando em línguas estranhas, pulando de um pé só, cutucando 2 ou 3. E Mical tem motivos para dar glória a Deus na janela? Não tem motivo nenhum. O que eu quero lhe dizer é que quando você vê um crente sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, procure saber a história dele. Procure saber por que Moisés tocou na rocha ferindo o irado. Procurei saber. Naquela semana que Moisés fez isso, a sua irmã Miriam havia morrido. Moisés estava de luto dentro da tenda. Pergunte agora. O povo foi na tenda de Moisés. Eu procurei tentar entender o que o povo foi fazer na tenda. Claro, o óbvio, dizer para Moisés meus sentimentos. Estamos aqui com você, Moisés. Você que nos tirou da terra da escravidão e agora está no luto de uma semana depois da morte da tua irmã Miriam. Estamos aqui para dar o nosso ombro para você chorar. Vim aqui só para te dar um abraço e nem vou falar nada. Coisa nenhuma. O povo batia na tenda de Moisés dizendo: nós queremos água. Cadê você, Moisés, que nos tirou daquela terra? Nós queremos voltar para o Egito e comer pepino e cebola. Tenho uma boa notícia para te dar. Quem ainda tem paladar de cebola e pepino nunca vai estar pronto para desfrutar do leite e mel que Deus tem para você. Tem pessoas que não vão usufruir do leite e mel. E por quê? Qualquer prova está olhando para trás com saudade do pepino e da cebola. Se é você um desses que entrou aqui e ainda tem saudade daquele mundo que você vivia, eu tenho uma má notícia para lhe dar. Você está a ponto de voltar para lá ou perecer nesse seu deserto. Mas se você não olha para trás e pela fé continua olhando para a promessa, eu tenho uma boa notícia. Tem uma terra que emana leite e mel. Alguém já levantou a mão? Te esperando para você desfrutar das promessas de Deus. O povo estava pressionando Moisés. Por que nos tirou da terra do Egito? Moisés saiu irado, feriu a rocha e por causa disso ele não vai entrar em Canaã. Se você é um crente dodói, não me rela, não me toca, errou o endereço da igreja. Porque eu vou dizer em alto bom som: não permita que pessoas ingratas te impeçam de alcançar a promessa. Pastores e líderes que aqui estão e que se tornarão líderes, não deixe que pessoas ingratas que aparecem hoje na igreja consomem toda a energia que você tem, você ajuda e depois são ingratas contra você. Não permita que essas pessoas te impeçam de entrar na terra prometida. Moisés não vai entrar na terra prometida, ele vai ver Canaã do Monte Nebo. Mas Deus tem Josué, e agora eu sei porque Moisés também não vai entrar em Canaã. Quem lê Bíblia vai dar glória a Deus. Se tiver na carne vai dar glória, se tiver no espírito fala tem línguas. Só se tiver no osso para não dar glória a Deus. Moisés representa a lei. A lei não insere ninguém no descanso, na promessa. A lei, Paulo diz aos Gálatas, é aio. A lei é condutora. A lei só conduz. Mas colocar você na promessa não é a lei. Quem é? Yeshua, Josué. Alguém entendeu? Quem te coloca na promessa é Josué. Moisés só conduz. A lei não pode te colocar dentro da promessa. Mas tem alguém. Mas tem alguém que ele diz: vinde a mim os cansados. Quem é ele? É o nosso Josué, é o nosso Yeshua. A lei não pode, mas a graça te coloca no ambiente da promessa. Aí alguém pergunta: é Josué? Josué, só que é fácil olhar Josué já líder. Só que Josué não caiu de paraquedas. Josué está 40 anos no pé do monte, esperando a sua vez. Nesse tempo de ministério já vi diversos tipos de bajuladores e diversos de crentes querendo forçar a porta para ser pregadores a qualquer custo, para se promover na liderança a qualquer custo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não precisa forçar a porta, não precisa bajular ninguém.
Quando Deus tem algo na vida de Davi, o profeta não se assenta à mesa enquanto o menino não chegar. Se tu não entendeu, eu vou melhorar. Se Deus tem algo contigo, não importa o ambiente onde você está, não importa se esqueceram de você, o profeta não se assentará à mesa enquanto você não chegar. Josué agora vai conduzir o povo para atravessar o Jordão. Detalhe: Deus fala para Josué: o meu servo Moisés está morto. Eu já fui em cultos, irmãos, que quando o líder chegou, parou o louvor, todo mundo ficou de pé. Se Moisés entrasse por aquela porta, em outro ambiente, não este, tenho certeza, nós iríamos parar o louvor e alguém iria dizer: está entrando agora o legislador Moisés, o homem que fez 10 sinais no Egito, que atravessou o mar vermelho, homens mais mansos de toda a história, pastoreou quase 2 milhões de pessoas. Era 20 minutos falando de Moisés, e de Jesus ninguém iria falar. A igreja brasileira hoje é assim, ela fala de homens, exalta homens, falta ela se ajoelhar por causa dos homens. Na terra não sei o que falam sobre Moisés, mas no céu, quando Deus vai falar de Moisés: o meu servo, o meu servo. Eu não sei os seus diplomas, a sua patente, a sua posição na terra. No céu, o que vale é se você é servo. O meu servo Moisés está morto. E tem um detalhe, Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Glória a Deus, tu vai dar agora a garantia que Deus estava dando a Josué. Assim como a minha presença foi com Moisés, a mesma presença vai caminhar contigo. Alguém levantou a mão direita, eu vou repetir para vocês. A presença que esteve há 40, 60 anos atrás é a mesma presença que caminha conosco ainda. Josué tem a garantia da presença, mas tem a garantia da posse, da herança. Onde tu pisar a planta do pé, Josué, eu te darei por herança. Fácil é ter a presença? Não. Fácil é ter posse da herança? Não. Mas tem um segredo para ter. Qual o segredo? Medita no livro da lei, dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Não, mas eu não gosto de ler a palavra, eu só gosto do louvorzão. Então não tem garantia da presença, não tem garantia da herança. Mas se tu ama a palavra de Deus e medita no livro da lei dia e noite, tem gente que não está gostando, mas não tem problema, não vim para fazer amigos. Se você medita no livro da lei, tem a garantia da presença, tem a garantia da posse. Oh, glória! Josué acorda de madrugada, diga madrugada. Eu não estou pedindo para você hoje acordar às 3:30 da manhã. O que eu estou pedindo para você fazer é: faça o que ninguém quer fazer. Ore quando eles estão dormindo. Leia quando eles estão atarefados na internet. Quando você procura se aprofundar e ter um relacionamento mais profundo, é com você que Deus vai contar. Josué acorda de madrugada com todo Israel, chama Israel para caminhar até o Jordão. Diante do Jordão, Josué agora ele vai fazer um pedido ao povo. O pedido, eu pensei, quando novo convertido e li a Bíblia pela primeira vez, eu pensei: está diante do Jordão, quem sabe vai pedir equipamentos de mergulho, quem sabe vai pedir recursos humanos, quem sabe vai pedir novas estratégias humanas para atravessar o Jordão. Mas o segredo para enfrentar desafios e alcançar novos ciclos está aqui. O que disse Josué? Santificai-vos. Eu sei que é difícil dar glória pedindo para ser santo. Santificai-vos, porque amanhã maravilhas fará o Senhor no meio de nós. O problema é que a gente quer viver maravilhas, mas não quer orar. A gente quer viver milagres, mas não quer santificar. Mas os céus está dizendo: santificai-vos, porque amanhã maravilhas fará o Senhor no meio de nós. Ele
eles santificaram e vão atravessar o Jordão, mas Josué deu uma ordem. Qual a ordem? Ficamos aqui. E a arca vai à nossa frente 2.000 côvados. Por que a arca vai à frente? Porque a arca representa a presença. O caminho é desconhecido, irmão. Daqui para frente Josué não sabe como vai ser. Tu já recebeu uma má notícia? Tu já recebeu um diagnóstico de uma doença aparentemente incurável? Quando você recebe uma má notícia, quando você está diante de um desafio, você não sabe como vai ser dali para frente. O que eu quero lhe dizer é que quando não sabemos o caminho, a única garantia que nós temos é deixar a presença ir à frente. Alguém levantou a mão e está entendendo? Eu vou repetir. Quando nós desconhecemos o caminho, a única garantia que nós temos é deixar a presença de Deus seguir à nossa frente. Será que não foi por isso que Moisés disse, quando Deus pegou o povo prostrado ao bezerro, que Deus disse para Moisés: eu vou destruir este povo, vou fazer um novo povo através de ti. Posso contar minha fraqueza, pastores? Essa proposta ia me balançar. Não sei se eu iria aceitar. Até porque, quando o povo é lembrado, o nome que está é Abraão. Porque o povo começou em Abraão. A proposta de Deus é: Moisés, eu acabo com este povo, ninguém vai lembrar de Abraão. E eu começo um novo povo e vão lembrar de você. A proposta balança. Mas Moisés disse: Senhor, se for para matar este povo, pode riscar também o meu nome. Eu não estou preocupado com o nome. O que eu quero é que o Senhor nos tire daqui e nos leve à terra que o Senhor prometeu. Aí Deus falou: tudo bem, Moisés, eu vou pedir para um anjo ir, e o anjo vai. Quem já sentiu o peso da presença não aceita qualquer anjo. Tem crente no culto que ama anjo. Se o pregador hoje estivesse falando que estava vendo anjo, chave, porta aberta, tinha gente aqui pulando, toda emocionada. Mas quando eu estou falando de presença, não é tão assim. Mas o que os céus está dizendo é: deixa anjo de lado, como Moisés falou. Não quero um anjo. Se o anjo for, nem me faça subir. Mas se a tua presença for... Oh, mas se a tua presença for, não importa o lugar, não importa o percurso, se a tua presença for, eu caminharei contigo. Por isso que Josué queria a presença de Deus à frente. Ele sabe que com a presença de Deus é diferente. Mas tem um detalhe agora. Josué disse: os sacerdotes que vão com a arca à frente irão levantar a arca na frente de todo o povo. Aqui eu aprendi uma lição extraordinária, ainda novo convertido, graças a Deus. Aprendi que no meio do ambiente em que vai acontecer o milagre, no meio de sacerdotes com nomes, com éfode, com linho, com mitra, com lâmina, no meio de tantas pessoas importantes, onde no Brasil o glamour é no pregador, o glamour é na cantora, o glamour é naqueles que têm a alta posição. Quando a arca é levada sobre todos, a mensagem que Deus está dizendo é: o único que tem que aparecer tem crente que gosta de ser um aparecidinho no culto, mas aqui o único que tem que aparecer ainda é Ele. Aí Josué deu outra ordem. E aqui tem muitos novos convertidos, e é um prazer dizer isso a vocês. Josué falou: sacerdotes, Deus mandou dizer, pisem nas águas. Quando eu li isso, pastor, a primeira vez eu falei: peraí, tem algo estranho. E quando tem algo estranho, eu procuro me aprofundar e passar horas e horas lendo, querendo resposta. Por que no Mar Vermelho ninguém pisou no mar? Moisés nem tocou nas águas. Se você ler o texto, ninguém toca. Ele só estendeu o cajado e o mar abriu. Agora o Jordão, que é tão pequeno, tem que tocar nas águas? Tem. E por quê? Eu explico, eu vim para isso.
Porque no Mar Vermelho eles acabavam de sair do Egito. Novo convertido. Quando é novo convertido, tu nem precisa pisar, ele já abre. Só que agora no Jordão, o lombo tá grosso, já tá pronto para umas pancadas. O que eu quero saber agora é se você confia no Deus que te chamou lá atrás. Quando é novo convertido, as portas abrem e você só passa dando glória. Agora eu quero saber se você confia para tocar nas águas e acreditar que o Deus que você serve há tantos anos ainda é aquele que pode fazer milagre. Pregador, no início da fé só abre porta. Só que depois eu aprendi algo, e ainda dá tempo de voltar para casa, procurar alguma coisa para fazer na vida e entender que esse evangelho não é para você. O evangelho do Deus só vai dar vitória, erga a cabeça, você vai triunfar, é mentira. O verdadeiro evangelho é esse que eu vou lhe dizer: na caminhada da fé tem mais não do que sim. E por quê? Porque se a porta sempre abre, você cresce mimado. Já viu criança? Tudo que pede, tu dá. Depois fica mimadinho, aí cresce e vem para o culto. Esse pregador no congresso eu não queria, esse louvor eu não queria, esse tipo de cadeira eu não queria, camiseta preta com esse desenho eu não queria. Tu é mimadinho, rapaz. Só que esqueceram de lhe dizer: culto, ninguém vem aqui para entregar algo para você. O culto não é para você, a música não é para você, a palavra não é ortopédica. Culto é para Ele, e a palavra é dele, é dele, é dele. Quem pode adorar a Ele essa noite? É porque quando tu sai daqui, você escolhe a música que vai tocar no carro do teu pai. Quando chega no restaurante, você escolhe o restaurante que você quer comer. Chega lá, te dão um menu, você escolhe a comida que você quer comer. Tudo é você que escolhe com um clique. Só que quando entra para a igreja, detalhe: o controle remoto não está na tua mão, querida. O controle remoto está na mão do Espírito Santo. A palavra é os céus que escolhe. A adoração, já tem gente que ficou bicudinho já. A adoração é Deus que escolhe. Leva isso para casa essa noite. O não de Deus nos faz crescer. Eu vou repetir: o não de Deus nos faz crescer. Pregador, então ele não alivia a carga? Nem sempre. E era bom que você escrevesse isso no celular, no caderno ou no coração. Deus nem sempre alivia a carga, mas uma coisa eu te garanto: Ele fortalece tuas estruturas. Mas na prova a gente de vez em quando passa. Nem sempre Deus alivia a carga, mas uma coisa eu garanto: tuas estruturas Ele fortalece, para você aguentar a carga e o peso da provação. Deuteronômio 8 diz a Bíblia: eu te provei para saber o que estava no teu coração. Não entendeu? Eu não te conheço na bênção. Eu não te conheço quando você recebe o salário. Eu não te conheço quando você é promovido. Eu não te conheço quando tudo vai bem. Eu te conheço na prova. Quando Deus prova Jó, é ali que sai de dentro dele o que mora lá. Bendito seja o nome do Senhor. Josué vai atravessar o Jordão. Quando ele pisa os pés no Jordão, detalhe: o Jordão não abriu aqui. Diz o texto que Deus parou as águas que vêm do irmão lá. O que Deus está dizendo é: nem sempre eu venho com a resposta de onde você espera. Eu estou aniquilando na fonte, para o milagre ser maior. Quando eles atravessam o Jordão, Deus disse: Josué, escolha 12 homens e pegue 12 pedras, construa um altar fora do Jordão. Quando os filhos perguntar, diga que Deus passou por aqui. Mas Josué, eu quero que você construa um altar dentro do Jordão. Vou liberar as águas vão cobrir este altar. Mas só você e eu sabe que um dia eu passei aqui.
e que tem um altar escondido, aonde as pessoas desconhecem. Séculos depois, diga séculos depois, esse Jordão nunca mais vai ser o mesmo. Elias se levanta em Samaria em um tempo de crise moral, onde o rei era Acabe. Se casa com Jezabel, filha de Tibal, e trouxera deuses da Fenícia para dentro do contexto de Samaria. Elias se levanta com uma sentença profética: no decorrer dos anos não vai cair chuva e nem orvalho sobre a terra. Depois de Deus cumprir, Deus esconde o Elias. Elias tem experiências no Querite, depois tem experiências em Sarepta, depois se apresenta a Acabe e vence o duelo no Monte Carmelo contra os 850 falsos profetas. Quando eu li que tem 850 falsos profetas contra um Elias, eu chorei lendo a Bíblia a primeira vez. Pensei, os que estão com eles é maioria. Mas aí eu descobri que tem mais 7.000. Parece que tem uns aqui. Só que o Elias está pronto para ser tomado por Deus. Detalhe, talvez não é do seu tempo, eu sou do tempo que no Brasil eu acordava às 5, 6 horas da manhã, chegava às 7 horas para procurar uma vaga de emprego com um currículo físico numa folha de sulfite. Eu chegava com uma folha, quando eu olhava para o lado tinha gente com 5 folhas, eu dizia, já perdi a vaga. Detalhe, para a vaga de Elias no RH, só tem uma vaga. Quantos currículos? 7.000. Detalhe, só tem verdadeiro que não se prostraram e não beijaram a Baal. São 7.000 para uma vaga no RH. Quem vai assumir? Só que dos 7.000 tem aqueles que acompanham de longe, mas tem um que é filho de Safate que acompanha de perto. O nome dele, a saber, Eliseu. Elias foi para o Gilgal, Eliseu foi atrás. Elias foi para Betel, Eliseu foi atrás. Elias desceu para Jericó, Eliseu foi atrás. O Elias foi para o Jordão, Eliseu foi atrás. Não precisa saber muito de Bíblia, sabendo bem pouquinho tu sabe. Gilgal sempre foi um lugar de preparação para Israel vencer futuras conquistas. Betel em hebraico, casa de Deus, lugar de ter experiências com Deus. E Jericó, lugar de conquista. E Jordão em hebraico significa aquele que desce. Quer receber do outro lado que os 7.000 não receberam? Se prepare em Gilgal, tenha experiências com Deus em Betel. E depois tu conquista em Jericó. Mas depois de conquistar, não fique engomadinho no culto sem dar glória a Deus. Tem que descer no Jordão, só para saber quem deu foi Ele, quem faz ainda é Ele. Só que o Elias pegou a capa, está diante do Jordão. Quando ele pega a capa, bate no Jordão, o Jordão abre. Se eu sou aqueles pregadores neopentecostais triunfalistas que gostam de consagrar objetos, eu iria dizer, o segredo está na capa, coisa nenhuma. Quando Elias vai bater a capa no Jordão, tem um altar escondido lá. O altar respeita quem constrói altar. Se tu não lembra, eu vou refrescar a tua memória. Um dia o Elias se encontrou um altar quebrado. Chorei e me alegrei quando li esse texto. Por que chorei? Porque é uma geração que derruba altares. Quem disse foi Elias. E por que eu me alegrei? Um adorador passou ali. Agora joga a responsabilidade no teu colo. Essa geração tem 2 opções: ou reconstruir um altar que não foi nós que construímos, ou deixar quebrado e fingir que nada aconteceu. Mas Elias pegou as 12 pedras e reconstruiu o altar. Quando ele vai bater no Jordão tem um altar escondido. O altar olha para Elias e diz: quem tem intimidade com o altar. Tem gente que não tem intimidade com o altar. Tu percebe? Ele começa a criar inovações, jargões, movimentos. Para quê? Para entreter o povo. Quem tem intimidade com o altar não precisa de criar nada. O próprio altar se encarrega. Presença vem do altar, cura vem do altar, renovo vem do altar. O Jordão abre porque o altar reconhece quem é Elias. Do outro lado, o Eliseu passou com ele. E o Elias perguntou para Eliseu: pede o que tu queres. Se sou eu, quem acompanha de perto estabelece prioridades espirituais. Eu quero porção dobrada. Não se engane.
Se tu ouvir um pregador dizendo para você abraçar teu irmão e transferir unção para ele, é heresia. Ninguém transfere unção para ninguém. Isso é invenção de pregador que crente incauto que não lê Bíblia acredita. Todo mundo veio para o culto hoje e trouxe lamparina. Se tu esqueceu teu azeite em casa, ninguém transfere para ninguém. Quem encher teu azeite, quem enche é o céu. O teu irmão que está do teu lado, ele não pode encher a tua botija de azeite. Prove, eu te provo. Se não pegar, tá tudo bem, só vou dizer uma vez, não vou dar outra oportunidade. Guarde isso no teu coração. Se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Não, mas eu ando com o pregador, ele é cheio. O azeite é dele, vai você buscar o teu. Mas eu ando com a irmã, ela é cheia de Deus. Ela é cheia, tem o azeite dela. Se tua lamparina está vazia, o Senhor enche para você essa noite. O que é porção dobrada? Eu quero o que é teu e o que vai ficar para o teu primogênito. O Elias olhou e falou: dura coisa me pediste. Não foi cavalos de fogo e nem carros. Um redemoinho tomou Elias. E Eliseu viu carros e cavalos de fogo. A capa de Elias desceu para Eliseu. Qual é o problema? Já sentei na mesa com tantos pastores, pregadores, amigos meus, e eles passam sempre as mesmas experiências dos outros. Sabe qual é o problema? Quem acompanha de longe vive só de contar experiências dos outros. Quem acompanha de perto se prepare para viver as tuas próprias experiências com Deus. Quando Eliseu pegou a capa, bateu, o Jordão vai abrir para ele. Por quê? Quem tem porção dobrada e presença, o altar escondido respeita. Abriu para Eliseu. Do outro lado, não é coisa da minha cabeça, vá para casa hoje, lição de casa, segundo o livro dos Reis, capítulo 2. O que está escrito lá? 50 profetas estavam acompanhando de longe. De 7.000, tem 50 só esperando Eliseu voltar. O problema dos 50 é que eles não vêm para o culto. Não preencheu a inscrição, mas amanhã vai te mandar o WhatsApp perguntando qual foi a palavra, o que o pregador pregou e como foi o culto. Quem acompanha de longe não vai sentir o que você sentiu, não vai receber o que você recebeu. Aí os 50 perguntou para Eliseu: cadê o Elias? O Eliseu tem muita paciência. Se sou eu, já mando procurar. Não foi para o culto e quer saber? Esse sou eu. Mas Eliseu tem mais paciência e disse: o Senhor o tomou. Aí os 50, quem acompanha de longe geralmente é incrédulo e não acredita. Perguntaram a segunda vez: nós não acreditamos, cadê o Elias? Eliseu disse: Deus já o levou. Perguntaram a terceira vez, aí esgotou a paciência. Eliseu falou: então vai procurar. Só vou dizer hoje, se pegar, dê glória. Se não pegar, não disfarça não. Mas se amanhã teu esposo no café da manhã deu um glória a Deus bem alto, é porque só pegou amanhã cedo, combinado? Diz a Bíblia que eles saíram para procurar e passaram 3 dias procurando e se perderam. Segura. Quem acompanha de longe passa 3 dias procurando e se perde em Emaús. Mas quem acompanha de perto, domingo pela manhã, vai ouvir o que ninguém ouviu. Maria, tem alguém que acompanha de perto aqui hoje? Só que tem um detalhe, só por causa desse glória a Deus. O Eliseu agora é o profeta, assumiu a vaga, está sentado no teu gabinete, cadeira de balanço. Só que tem uma menina que é escrava, hebreia. Enquanto nós brigamos para ser usado em púlpitos, a casa do Naamã se tornou o púlpito e o palco do evangelho. Não entendeu? Eu explico melhor. Sabe aquela casa que você trabalha limpando o chão? Para aquele ímpio, ali é o púlpito. Sabe aquele banheiro que você lava todo dia, sem força, esgotada, cansada, para trazer o dinheiro para dentro de casa, que você passa ali orando? Aquele lugar é o púlpito. A pregação que o mundo precisa ouvir sem palavras. Na casa do ímpio o teu testemunho é a pregação. Talvez tu é a menina na casa do Naamã que vai ser usada. Quando a menina é escrava, ela percebe que Naamã por fora tem patente, é oficial, general da Síria, e por dentro, leproso. Tem dinheiro, foi nos médicos. Tem dinheiro, procurou tudo o que você possa imaginar. Gastou tudo o que tinha, ninguém resolveu. Até o dia que a menina se levanta. E abra um parênteses.
Quando Paulo diz em Filipenses 1:12, as minhas algemas contribuíram para o avanço do evangelho, isso aqui não é para menino na fé, tem que ter maturidade para compreender o que eu vou dizer. Paulo está dizendo, as minhas algemas, Paulo está preso, ele está dizendo, essas algemas contribuíram para o avanço do evangelho. Se tu não entendeu, é como se Paulo estivesse dizendo, esse câncer, Deus pode estar usando ele, e o teu testemunho de como você se comporta diante desta enfermidade é a pregação que o mundo precisa ouvir. Sabe essa prova que você passa dando glória? Essa prova que Deus está usando para você pregar aqueles que estão em sua volta, que serão alcançados, mais do que uma pregação em um culto como essa num domingo. O que Paulo diz é, essas algemas, se não fosse elas, a guarda pretoriana não conheceria o evangelho. Se o barco não quebrasse depois do vento Euroquilão, a ilha de Malta não receberia o evangelho. Se tu não entendeu, deixa Deus quebrar o navio. Ele tem propósitos maiores com a tua enfermidade, com as tuas algemas. A menina se levanta e diz, Naamã, eu quero conversar com o senhor e com a tua esposa. O que foi? Eu conheço um profeta, ele pode resolver o teu problema. E ele está lá em Israel. Naamã está acostumada a dar carteirada. Só que tem coisas que teu dinheiro não compra. O que? Profeta verdadeiro como eu. Nem todo profeta negocia. Mas o Naamã tem patente, é general. Se tu soubesse quantos políticos já me procuraram. Se tu soubesse quantos papéis colocaram na minha mesa para representá-los. Não me vendi. Nem todo profeta negocia chamada. Aí o Naamã pensou, vou dar carteirada, o Eliseu vai vir rapidinho falar comigo. Mandou Geazi, nem quero falar, soberbo, vai lá você. Quando o Geazi foi, o Geazi volta e diz, ele tem lepra, precisa ser curado. E o Eliseu nem foi falar com ele. Se fosse humilde, manda vir no meu gabinete, eu peço para ele descer uma única vez no Jordão. Só que olha o orgulho e a altivez de Naamã. Não tem como eu mergulhar lá em Ibiza ou Fernando de Noronha. Não tem como eu mergulhar lá no rio em Palma de Maiorca ou aqui em Havaí. Se fosse humilde, era uma única vez no Jordão. Mas como é todo engomadinho e acha que dá carteirada em todo mundo, vai descer 7. No Jordão. No Jordão. Porque lá no rio da Síria pode ser limpo, ter aparência e turismo. Mas altar escondido só tem no Jordão. Quem levantou a mão, eu vou melhorar a minha fala. Quer cura? É onde tem altar. Quer cura? A igreja lá pode ser bonita, pode ter aparência, pode ter um guru lá que fala bem, boa oratória. Se não tiver altar que fale com presença. E Naamã mergulhou 7 vezes, da 7ª curado. Por quê? Porque no Jordão tem um memorial e um altar escondido. Como vocês estão mais animados? O Naamã, quando foi curado, novo convertido, irmão, se cair na mão de uns picareta, ele leva tudo que ele tem. Novo convertido, curado, ele quer dar tudo para quem curou ele. O Naamã falou assim, eu trouxe saco de presente, dinheiro, tudo para você. Eliseu falou, quero não, pode levar. Por quê? 2 motivos. O primeiro tu conhece, mas eu não vim no Brasil aqui contar o que você conhece. O primeiro é, o dom é de Deus. O segundo é, se tem alguém que merece receber, não sou eu. Eu sei porque tu quer dar todo esse presente para mim. Sou profeta Eliseu. Assumi a vaga do Elias. Comigo você tira foto. Comigo você caminha. Comigo você passeia. Eu quero ver é honrar a menina sem nome. Quem começou a obra foi ela. A gente quer honrar quem tem nome, quem tem glamour. Difícil é honrar quem não tem nome, mas faz a obra em secreto. Mas quem faz a obra em secreto, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Os céus não vai ficar devendo nada para você. Mas no meio do corpo de obreiros tem sempre um avarento. Geazi, quando viu o presente, ele caiu ali. A queda de Davi não foi quando ele se deitou com Betseba, foi quando ele viu Betseba. A queda ocorre primeiro dentro de nós, depois o ato.
O que aconteceu quando Geazi viu o dinheiro, ali ele caiu. Correu atrás do Naamã e mentiu, disse: Eliseu disse para você entregar para mim mesmo. Naamã, novo convertido, entregou tudo e mais um pouco. A lepra que estava em Naamã ficou em Geazi. Diga bem forte: Geazi está fora. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Se é crente vai pegar logo, principalmente quem é pastor. Depois que saiu o avarento do meio dos obreiros, o povo chegou em Eliseu e falou assim: vamos alargar o lugar porque é pequeno. Quando o avarento está no meio, nem sobra. Tirou o avarento, sobrou. Vamos ampliar o lugar. Tira esse Geazi da tua vida. Deus quer alargar a tua tenda. Não, mas eu estou orando há um mês. Deixa de ser frouxo, rapaz. Quando Acã escondeu a capa babilônica e tinha pecado no arraial, Josué foi orar. Só lê Josué capítulo 7 versos 10. Deus falou: levanta, rapaz. Há coisas que você ora, mas tem coisas que você tem que agir. Levanta, não vem orar não, Deus falou. Vai lá porque tem pecado no meio do arraial. Sabe o que Deus está falando? Não vem com essa conversa aqui, vai orar não. Tu sabe o que tem que tirar do meio do povo. Tu sabe o que impede as tendas de alargar na tua vida. Só que tem um detalhe, diga qual. Não adianta querer ampliar o lugar usando só ferramenta de fora. Deus também quer usar o que tem dentro. O machado era emprestado. E o machado caiu aonde? No Jordão. Quando caiu no Jordão, o profeta falou: ai, meu senhor, era emprestado, Eliseu. Eliseu falou: fica tranquilo. Quer que eu vou lá? Aquele profeta talvez não tinha intimidade com o altar escondido. Mas quando Eliseu estendeu a mão, o altar voltou. Aleluia, tu vai dar agora. Altar não fica devendo nada para ninguém. Me aguentam mais 10 minutos, digam amém. Elias passou no altar do Jordão, Eliseu passou, machado flutuou, Naamã desceu. Só que eu aprendi na caminhada da fé que altar tem que ter cordeiro e fogo. Séculos se passam. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes o tetrarca governador da Galileia, Lisânias o teu irmão da região de Traconites e Filipe da região de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus. 400 anos de silêncio de Malaquias até Mateus. 400 anos nenhum profeta se levanta. 400 anos Deus não fala com ninguém. Depois de 400 anos Deus vai voltar a falar. A pergunta é: no templo? Não, porque no templo não tinha altar. No templo as mesmas musiquinhas para homens. No templo o mesmo cutuca teu irmão, chacoalha 6, bate na mão de 10. No templo o mesmo entretenimento, coreografia sensual. Mas veio a palavra de Deus no deserto. E o que tem lá? Um profeta. E o que tem lá? Uma multidão. Mas a multidão não está no templo? Tá não. O que tem lá no deserto? Um Jordão. O povo sabe onde tem altar. E a mensagem de João: arrependei-vos. Meu Deus, arrependei-vos. Arrependei-vos. Tu não veio aqui esperando tocar em 5, 6 para Deus dar vitória. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O culto na beira do Jordão lotado. Por quê? Tem altar escondido. Mas vem a pergunta: tem altar, mas aonde está o cordeiro e o fogo? João Batista pregando, ele olhou no meio da multidão. Tem altar, parece que eu estou vendo alguém ali. Se faltava cordeiro, não falta mais. Eis o cordeiro de Deus. Alguém já pulou da cadeira? Eis o cordeiro de Deus. Quem está sentindo ele aqui essa noite? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode adorar a ele essa noite?
Segura, estou terminando. Tem cordeiro, mas está faltando fogo. Eu achei que vocês gostavam de fogo. Vocês estão meio presbiterianos? Eu vou repetir. Tem cordeiro, mas está faltando fogo. Sabe por que esses 5 ou 6 que deu glória gostam ainda do fogo? Porque Hebreus 12, 29, ele é fogo consumidor. Se for dando glória, eu vou dando texto. Gênesis 15, ele falou com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima continuamente. Êxodo capítulo 13, versículo 31 e 32, no deserto tem uma coluna de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor é o muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu só batizo com água, mas tem alguém. Parece que os irmãos aqui conhecem, mas tem alguém que é mais poderoso que eu. Quem é ele? É aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Só quem conhece ele essa noite. Estava em casa um dia sem nada para fazer, fui na minha prateleira, peguei o Talmud e comecei a ler. Sabe o que eu aprendi com o Talmud? O Talmud acredita que se 2 judeus estivessem conversando, falando acerca da Torá, Deus se manifestava. Quantos? 2. Sabe quando você senta para conversar com o irmão, tomando café com ele, ele só fala besteira, só coisa do mundo? Eu amo sentar com quem fala de Bíblia. Já me chamaram até de antissocial. Antissocial não, se fala de Bíblia a gente fica conversando até mais tempo. Se fala só que não presta, com licença. 2 falando da Torá, eles acreditavam que Deus se manifestava. Se você fosse numa sinagoga em Israel, e na porta da sinagoga tivesse 9 pessoas, eles nem abrem a sinagoga, não tem culto. No mínimo tem que ter 10. Aí Jesus falou, se em São Francisco tiver 1 ou 2 na porta da igreja, pode abrir que tem culto. Caminho de Emaús, Lucas diz que tem 2 andando, falando de quem? Do Corinthians? Não, dele. E ele apareceu. Quando ele apareceu, diz o texto que quando ele falava, o nosso coração ardia. Não, segura, tu vai dar glória agora. Tem algum Caio aqui? Não é revelação não, pode ficar tranquilo. A irmã do Coque não veio. Tem algum Caio? Não tem? Tudo bem. A palavra arder no grego é Caio. Só para quem gosta. Se não gosta, nem pula da cadeira. Não disfarça perto de mim não. Caio significa no grego pegando fogo. Sabe por que tu ama a palavra? Quando ele fala, o nosso coração pega fogo. Tem altar, tem cordeiro. Se tem altar, tem cordeiro, o céu abre. E o fogo? Uma pomba. Se tem fogo, se tem cordeiro e tem altar, Deus fala: eis o meu filho amado a quem me comprazo. Eu dei toda essa volta só para lhe dizer no final da mensagem: o altar escondido no Jordão está lá até os dias de hoje. Mas há um altar em cima de um calvário. A cruz foi o altar onde o Cordeiro perfeito foi imolado. Imolado, crucificado, sepultado. Eu lembro que José de Arimateia disse: eu quero o corpo. Se você estudar um pouquinho de Israel no tempo de José de Arimateia, todo judeu só tinha um sepulcro para a família. Não tinham 2. Eu fico imaginando a mulher de José de Arimateia brigando em casa com ele. Tu conhece tua mulher? Aonde tu estava com a cabeça?
de emprestar o nosso sepulcro para aquele homem. E agora, quando nós morrer, vai ir para onde? Deixa de ser besta, mulher. É emprestado por 3 dias. Escapou. Ele ressuscitou para levantar um outro altar. Que altar é este? Somos nós. E o Cordeiro habita em nós pelo Espírito Santo. A pergunta é: se na cruz ele levantou um novo altar. Por isso que a mulher samaritana perguntou, permita-me parafrasear. Eu cresci no cultinho, na salinha da igreja. E meus pais diziam que o culto era em Samaria, entre Dan e Berseba. Jeroboão colocou 2 bezerrinhos lá, o povo gostava de bezerro. Só que os teus pais, Jesus, dizem que o culto é em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o culto? Cadê o Deus do culto? Mulher, a hora é em que o culto não é em Samaria, o culto não é em Jerusalém. Eu espero que tu pega. O culto, a adoração não acaba mais às 21 horas. O culto é passando roupa. O culto é indo para o trabalho. O culto também é dentro de você. Aonde é o culto? É dentro de você. Por quê? Porque o altar é você. E o fogo, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente um vento veemente, impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios. 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 Cheio. Se veio com a lamparina acesa, está cheio. Se veio com ela apagada, Deus acende hoje. Cheio, 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 cheio. Se você é o altar de Deus, deixa pegar. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou embora hoje dizendo para vocês o seguinte: tem altares que é no secreto, mas este lugar que Deus já passou nunca mais será o mesmo. Não caia na amnésia da ingratidão, mas lembre, aquele cantinho nunca mais será o mesmo. Eu encerro abrindo um parênteses. O cenáculo foi o lugar onde Jesus lavou pés de discípulos. Cenáculo foi o lugar onde Jesus orou com eles. Cenáculo é lugar de 120 ter tudo em comum. Cenáculo era lugar de línguas repartidas como que de fogo. Cenáculo é lugar de cantar um hino. Mas um dia Dorcas falece na congregação lá em Jope. Sabe o que fizeram? Pegaram o corpo dela e colocaram no cenáculo. Cenáculo, que foi lugar de avivamento, se tornou um lugar de funeral. Quantos aqui estão com o seu altar levantado, mas em fogo, morto? Vivemos de aparências. Mas um dia Pedro entrou neste cenáculo, pediu para todo mundo sair para fora. Ele aprendeu isso lá na casa de Jairo com Jesus. Quando Pedro dobrou os joelhos, Deus ressuscitou Dorcas. Se não pegou, eu explico melhor. Aquele cenáculo que foi lugar de avivamento, aquele cantinho do quarto que você chorava, cantava hinos todos desafinados, mas com lágrimas nos olhos, se tornou um funeral. Faz tempo que você não visita lá. Aí você põe a camiseta de avivamento e vem para o culto, achando que uma palavra mágica do pregador acende o avivamento dentro de você. Quando você, como Pedro, voltar no cenáculo e dobrar os joelhos lá novamente, o que estava morto, Deus tornará a trazer vida. 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 Se tem alguém precisando de vida, eu te convido a tomar uma decisão essa noite. Saia do teu lugar agora e vem. Se quiser ficar aí sentado, bom vai ser se ninguém vier aqui na frente. Eu vou embora cônscio
com a convicção e a plena certeza que todos estão com a conta em dia. Mas se chegou aqui morto, precisando de vida, Ele está pedindo para você sair do teu lugar. Arabacamanda. Cadê você? Eu iria fazer um pedido com todo respeito aos meus amigos. Não vamos precisar de música, nem de fundo musical, para que de repente você não se emocione e venha aqui emocionado. É porque não dá para vir aqui na frente hoje, pegar a cruz e seguir, e amanhã no primeiro desafio jogar ela fora. Paulo diz aos Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. A palavra apresentar no grego é se apresentar de uma vez por todas. Antes de sair do teu lugar e vir aqui à frente, eu já te adianto: evangelho ninguém entra para ganhar. Evangelho a gente entra para perder. Não sei se você está pronto para escutar isso, mas se você quer vida, saia do teu lugar agora e vem. Os céus te chamam aqui essa noite. Tem alguém? Cadê você essa noite? O Senhor está te chamando aqui. Tem conflitos internos aí que só Ele pode resolver. A menina na casa do Naamã só pode encaminhar. O profeta pode te auxiliar quantas vezes tu tem que descer, mas a decisão de mergulhar no Jordão é sua. Cadê a terceira pessoa? Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Isso. Rompe com aquilo que te prende de voltar a ter vida. Deus quer acender o teu altar essa noite. Vou repetir: Deus quer acender o teu altar essa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aonde está você essa noite? Tem a quarta pessoa, tem a quinta. Os céus estão te chamando aqui. Tem mais alguém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer essa noite. Te agradecer pelas vidas que aqui vieram, pelas vidas que romperam o natural, romperam o ordinário para receber o extraordinário do Senhor. Em nome de Jesus, que essas pessoas voltem para casa cheias do Teu Espírito, vivas e fortalecidas pelo poder da Tua palavra. Queremos agradecer, Senhor, pelo grupo de louvor. Queremos Te agradecer pela liderança dessa igreja. Queremos Te agradecer por cada servo e serva, membro dessa igreja, que se preparou, Senhor, para servir a Tua igreja, para que este momento acontecesse. Queremos Te agradecer pela vida do Natan. Queremos Te agradecer pela vida de todos aqui empenhados, para que este momento essas pessoas pudessem vir ao Teu altar, para saírem daqui curadas, renovadas pelo poder da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas que aqui estão possam sair daqui curadas internamente. Pecado perdoado é problema resolvido. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa reacender dentro delas o dom. Que o Senhor possa, Senhor, reacender dentro delas a chama do Teu Espírito Santo. Que elas possam voltar a ter forças para dizer não a tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti.
Que esses joelhos saiam daqui com vontade de tocar o chão e abrir o céu. Que esses pés saiam daqui, Senhor, direcionados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Que seja uma semana de experiências maiores. Que seja uma semana de sonhos proféticos. Que seja uma semana que o Senhor se revelará a eles e a elas em nome de Jesus. Que essa glória que está sobre nós aqui, Senhor, que essa glória, Senhor, vá para nossa casa, Senhor. Que essa glória seja duradoura por toda semana, por todo mês. Que possamos sair daqui cheios e inundados pela Tua presença. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo renovo que veio dos céus. Nós te agradecemos porque hoje nós entendemos que se não sobrou lá em casa também não vai faltar. Mas se não sobrou é porque o Senhor está nos ensinando a ser dependente do Senhor neste deserto. Em nome de Jesus, eu quero ousar a fazer alguns pedidos a Ti, Senhor, essa noite. Que o Senhor possa prosperar na vida daqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir portas, aqueles que necessitam de cura, Senhor, sejam curados agora em nome de Jesus. Sejam curados agora em nome de Jesus. Sejam curados agora em nome de Jesus. Sejam fortalecidos e renovados agora em nome de Jesus. Que aqueles que estão ainda no vício oculto, Senhor, venham ser libertos agora em nome de Jesus. Que aquele site de prostituição não leve, Senhor, os meus irmãos ao abismo e ao declínio espiritual. Que eles possam ter forças hoje, Senhor, para excluir da vida deles tudo aquilo que não presta. Seja liberto agora pelo poder da palavra. Seja liberto agora da idolatria. Seja liberto agora da prostituição. Seja liberto agora do adultério. Seja liberto agora da fornicação. Seja liberto agora de toda obra de feitiçaria, de macumbaria contra a tua vida. Seja liberto agora de tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Que todo laço seja cortado agora em nome de Jesus. Que toda obra do diabo seja aniquilada agora em nome de Jesus. Que possamos sair daqui libertos, livres, porque a Tua palavra diz: nós não vamos precisar passar na campanha, Senhor, da porta aberta. Não vamos precisar passar na campanha do sal. Não vamos precisar passar debaixo da mão de apóstolo nenhum. A Tua palavra diz: se conheceis a verdade, se conheceis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre agora em nome de Jesus. Só quem é livre e liberto pode adorar a Ele. Irmãos, eu não sei, mas quantos livros nós temos lá ainda? Eu nem sei se tem mais ainda, talvez tenha 10 ou 15. Se os irmãos quiserem adquirir, eu estou indo para lá e vai ser um prazer atendê-los e assinar o livro de vocês. E guarda isso no teu coração. Uma igreja ou crentes que não tem no coração o fervor missionário, reveja realmente se você nasceu de novo. Meu Deus! É que a gente gosta de trazer, principalmente em congressos, né? Geralmente pregadores gostam de fazer isso para voltar. Eu não vim trazer só o chantilly do café. O evangelho também tem a parte do amargo. E o amargo hoje, que vai ser duro de descer, é esse. Se no teu coração você não tem a chama e o fervor da obra missionária, reveja se você realmente nasceu de novo, ou se você só gosta do ambiente do culto, das cadeiras e das pessoas. Quem nasceu de novo tem amor a almas. Quem nasceu de novo tem o fervor missionário. E sintam-se privilegiados de ter uma liderança que ainda fala de missões e que ainda desperta a igreja em ofertar a missões. Que Deus abençoe em nome de Jesus.